A paz do Senhor, povo de Deus, mira na palavra. Somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Não só em nós, mas também através de nós. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que já se inscreveu aí no nosso canal, que tem comentado, que tem nos dado força, que tem orado por nós. Continue orando, compartilhando. A ideia é que o maior número possível de pessoas tenha acesso ao conteúdo da Palavra de Deus. Queremos agradecer também a Deus pela oportunidade de ontem nós tivemos um momento maravilhoso aqui em Manaus. O grande pastor Luciano Subirá nos deu a honra de estar aqui perto de nós. Nós montamos uma caravana aqui da nossa igreja, nós estivemos lá e foi muito edificante para nós. Profundidade bíblica, muito forte, foi algo tremendo para nossas vidas. Saímos de lá muito edificados, graças a Deus. E nós não podemos perder essas oportunidades. E você ainda que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não tem deixado o seu comentário, eu quero fazer um desafio para você. Se inscreva no nosso canal, aperte lá no sininho, deixe o seu like e também comente. Nós estamos com o propósito de no próximo vídeo nós fazemos um sorteio desse livro tão maravilhoso que foi dado para nós ontem, no ato de comprarmos aí o ingresso para estarmos lá na conferência do Luciano Subirá. Nós recebemos esse livro. Eu já tinha comprado esse livro logo que ele foi lançado. É o Graça Transformadora. Ontem nós participamos de uma conferência e foi falado sobre o assunto. Irmãos, vocês não vão se arrepender. Pensa em um livro maravilhoso, tremendo demais. Se você acha que você conhece sobre graça, você não conhece. Porque é um livro muito esclarecedor, muito profundo e com certeza vai nos ajudar bastante para termos uma visão macro acerca da graça do Senhor. O nome do livro é Graça Transformadoras. E aqueles que forem comentando nos nossos vídeos, no próximo vídeo nós vamos estar escrevendo o nome daqueles que comentaram, que se inscreveram. Nós vamos estar fazendo um sorteio aqui ao vivo. Deixe lá o seu like, deixe lá o seu comentário. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através deste livro, tá bom? E hoje nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. É uma arma poderosa que Deus deixou para nós, arma poderosa que Deus deixou para nós. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê que está em oculto, te recompensará. E quando estiverem orando, não useis de vãs repetições, como os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos necessita, antes mesmo de vocês pedirem. Versículo 9, a parte A diz: Portanto, vós orarei assim, Pai nosso que estais no céu. Amém? Então, eu queria falar rapidamente para você sobre oração. Jesus, em Mateus capítulo 11, ele é abordado pelos seus discípulos logo depois da sua oração dominical. Lucas 11, 1 diz assim: Jesus foi abordado pelos discípulos e eles disseram: Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Em nenhum momento, em nenhum relato nós vamos ver os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a pregar, a curar, a expulsar demônios. Em nenhum momento nós vamos ver dentro dos evangelhos. Mas nós conseguimos enxergar aqui os discípulos pedindo para Jesus, para o Mestre, ensinar eles a orar. Olha como a oração é algo muito relevante, se não uma das coisas mais importantes na nossa caminhada com Cristo. Não foi à toa que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar.
Eu penso que eles tinham como maior referência o próprio Jesus Cristo, como alguém que orava constantemente, incessantemente. Orava de manhã, orava à noite, orava pela madrugada. Jesus tinha uma vida de oração. E se a gente pensar que Jesus era o Filho de Deus, mas era alguém que estava constantemente em conexão com o Pai. E aí nós vamos aqui para Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar a forma correta de orar. E antes de Jesus falar uma maneira correta de orar, ele vai ensinar uma maneira incorreta de orar. Antes de ele dizer a maneira correta, ele mostra uma maneira que não está correta. E ele coloca aqui alguns exemplos, 2 exemplos bem claros aqui para nós dentro do texto. Ele vai dizer que nós não devemos orar como os hipócritas. Então vamos guardar esta palavra aqui, hipócritas. O que significa hipócrita? Hipócrita, a melhor palavra, melhor significado que nós podemos achar para ele é um ator. Alguém que interpreta, alguém que finge. E Jesus disse que nós não devemos orar como eles. Por que nós devemos orar como eles? Jesus vai dizer o seguinte: porque eles se comprazem em orar em pé e nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Mas não só isso, mas qual era o propósito deles orarem dessa forma? Porque eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Serem vistos pelos homens. Esse era o propósito dele. Jesus não está dizendo que é errado orar em pé. Jesus não está dizendo que é errado orar nas sinagogas, não é errado orar nas esquinas, não. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo o propósito final de se fazer isso. Qual era o propósito final dos hipócritas em orar dessa forma? Era serem vistos pelos homens. Então Jesus está dizendo, não orem dessa forma, não orem para ser visto pelos homens. O propósito do hipócrita é orar para ser. Ser o quê? Para ser visto, para ser reconhecido, para ser aplaudido. E os hipócritas nos dão esse exemplo negativo. E Jesus diz para nós não sermos e não orarmos como eles. Jesus também vai dizer que nós não devemos orar, no versículo 7, não devemos orar como os pagãos, ou seja, como os gentios. Ele diz, olha, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se o hipócrita ora para ser visto, o pagão ora para ter. Ele pensa que por muito falar, por muito repetir, ele pensa que será ouvido. Ou seja, qual é o propósito do pagão? Ele comprar Deus, ele achar que ele merece receber, por quê? Porque ele falou, ele gastou muito tempo repetindo a mesma coisa. Então, olha 2 exemplos negativos para nós não tomarmos para a nossa vida. O hipócrita e o pagão. O hipócrita porque quer ser visto e o pagão porque ele acha que é por mérito. É por muito falar que ele vai receber. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses 2 tipos de pessoas. Antes de Jesus ensinar a maneira correta, ele ensina a maneira incorreta. Por quê? Porque o hipócrita, como ele interpreta, como ele não é, ele finge ser aquilo que ele está mostrando para as pessoas. Jesus vai dizer, logo na sequência, no versículo 6, olha o que ele vai dizer em contrapartida. Ele vai dizer, mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Logo quando ele fala do hipócrita, que o hipócrita quer ser visto, ele disse, ele já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa que o hipócrita recebeu? O que ele queria. Ele queria ser visto. Jesus diz, ele já recebeu a recompensa. Eu não vi lá no secreto, mas os homens viram. Então ele já recebeu a recompensa. Mas ele diz, mas você, tu, quando for orar, entra no teu quarto, lá no secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará no secreto. E aí tem essa diferença muito grande, porque o hipócrita, ele não vai querer ir para o secreto. Ele quer ser visto, não ser visto por Deus, ele quer ser visto pelos homens. Então olha a diferença, a gente tem que orar segundo Jesus aqui ensinou. Ir para o secreto não quer dizer que a nossa oração só deve ser dentro do quarto. Não.
As pessoas dizem, então Jesus está dizendo que não devo orar na igreja, na sinagoga, não devo orar em outro lugar. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está ensinando aqui a intenção de quem está orando. Quando eu estou dentro do quarto, eu só tenho Deus me vendo. Só tenho a certeza de que Deus está me ouvindo. E ele está falando que aquele que te vê no secreto te recompensará. E tem um detalhe aqui no texto. Ele disse, aquele que te vê. Quem está orando geralmente está falando, né? E ele está falando que aquele que te vê no secreto te recompensará. Quando eu penso que Jesus está dizendo que está vendo, é porque ele está indo muito mais além do que das suas palavras. Ele está atentando para o que está vindo lá de dentro. Muito mais. Até porque em outro momento ele vai dizer que tem um povo que honra ele com os lábios, mas o seu coração está longe. Então a oração não tem como desligar ela de coração. As intenções lá dentro, como é que está? Não adianta eu falar palavras bonitas se lá dentro está tudo errado. Né? Então Jesus vê. E ele disse, de acordo com o que ele vê, ele nos recompensará. E aí ele vai dizer que os pagãos também já receberam a sua recompensa. Por quê? Porque no muito falar eles achavam que iam ser respondidos, mas eles não iam ter recompensa nenhuma. Até porque Jesus não estava interessado naquilo que eles estavam repetindo constantemente. Não havia sinceridade. Não havia um reconhecimento da necessidade naquele momento. Independente de como eles estavam, eles ficavam repetindo constantemente aquela oração, achando que eles iam receber algum benefício por esse motivo. Qual é o perigo de nós orarmos como o pagão? Tem dois perigos. O primeiro é, se Deus não responder ou não fizer do jeito que eu quero, se eu orar como pagão, ele acha que não orou suficiente e se sente culpado. A oração do pagão é perigosa porque ele repete várias vezes, ele acha que ele está colocando intensidade, as várias vezes que ele está indo lá repetir as mesmas coisas, ele acha que merece receber uma resposta. E, se não acontecer, ele se sente culpado, ele acha que não deu o suficiente. Poxa, faltou eu orar um pouco mais, era para me ter acordado mais cedo para orar, então aquele 20 minutos que eu orei devia ser meia hora. Aí você acha que você, quanto mais orar, mais você está perto de receber. E não é dessa forma que acontece. E se existe o perigo de você se frustrar, existe também. Se Deus responder a oração que eu faço que nem a do pagão, de ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, de ficar pedindo a mesma coisa sempre. Se Jesus responder, o que acontece? Corre o risco de eu me orgulhar, de eu achar que porque eu passei várias horas orando, de que porque eu fui, de que eu fiz, de porque eu falei, de que eu insisti, ele respondeu. E aí eu corro o risco de achar que é porque eu fiz. E na verdade o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Sempre é para ele, é por meio dele, é nele que nós conseguimos as nossas coisas. Então, se eu não devo orar como hipócrita e não devo orar como pagão, como é que eu devo orar? Jesus vai responder isso aqui já na parte A do versículo 9. Ele vai dizer, mas quando fores, portanto vos orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Se eu não devo orar como hipócrita e nem como pagão, como é que eu devo orar? Eu devo orar como filho. E ele vai dizer, portanto, orareis assim, Pai nosso. Por que eu devo orar como filho? Para finalizar, ele diz o seguinte, o filho vai para o secreto, porque o pai não vai rejeitar quem ele é. O hipócrita não vai, o pagão não vai para o secreto, mas o filho vai para o secreto, porque ele sabe que não será rejeitado. Ele não vai precisar fingir quem ele é. Ele vai ser realmente o filho e o pai não há de rejeitá-lo. O filho não tenta apagar, pois ele sabe que o pai o ama e ele cuida dele e dará tudo o que ele necessita. Até o não do pai é melhor para o filho. Amém? Então o filho sabe que mesmo quando Deus não responde da forma dele, o filho sabe que ele, o pai, está dando o melhor para ele. Até o não de Deus é melhor para os seus filhos. Grave isso. Então a nossa oração tem que ser como filho. Sempre lembrar, Pai nosso. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo seja relevante para você, tenha ficado algum ensinamento
para você. A partir daí, leia mais sobre oração. É muito abrangente esse assunto. Nós fizemos um vídeo aqui resumindo, mas nós aprendemos hoje como não orar e como orar. Que o Papai do Céu nos abençoe, te abençoe, ouça as suas orações segundo a vontade dEle e que nós possamos sempre nos posicionar como filho, porque o nosso Pai nos ama. Mira na palavra e Deus te abençoe.